Quais os dons necessários para servir no ministério como um pastor? Talvez você seja um jovem pensando que talvez Deus está chamando você para o ministério e querendo se julgar bem, com toda a humildade, com toda a seriedade, questionando se você tem os dons para entrar no ministério. Este é o assunto do nosso vídeo nessa série de vídeos sobre o ministério pastoral. De forma de introdução, os dons espirituais são os mais importantes. Então, nós vamos falar de dons espirituais e dons físicos, dons de personalidade, etc. Mas devemos enfatizar que os dons espirituais são primeiros, são os mais importantes. A fé e o caráter do homem importa muito mais do que suas palavras, mesmo que suas palavras tenham muita importância. O exemplo da vida da pessoa, da vida do homem, pesa mais, muito mais do que suas palavras. E lembre-se, Deus escolhe os fracos deste mundo para envergonhar os sábios e os poderosos. E todos os dons espirituais que são necessários para servir no ofício do ministério da palavra têm a ver com a fé da pessoa. Todos são um reflexo da fé do homem. Utilizei muito para este vídeo este livro aqui, não existe em português ainda, de Edmund Clowney. Então, quem sabe ler inglês pode desfrutar disso. Called to the Ministry, chamado ao ministério. E dentro desse livro, ele trata vários aspectos do chamado e ele trata também as qualificações e os dons pessoais que o homem deve ter para entrar no ministério. Quanto aos dons espirituais, então, o primeiro dom que devemos falar é compromisso a Cristo. Que seja um homem comprometido a Cristo. Claro, isso é necessário para todo cristão. Então você pode dizer isso é óbvio. E é óbvio. Mas o ministro da palavra tem que ser conhecido por seu compromisso a Cristo. Se ele esteja um homem que senta em cima do muro em relação à sua própria fé, não tem como ele ser o ministro da palavra. E a história da igreja é repleta de exemplos, especialmente em igrejas estatais, de homens que nem crentes eram, servindo no ofício de ministro da palavra. Então tem que ser comprometido. O apóstolo Paulo se chama escravo de Cristo. Tal era seu compromisso. E isto deve ser a mentalidade do pastor. Segundo, obediência. Obediência ao Senhor. O ministro é, como Paulo diz ao Timóteo, um bom soldado de Cristo, treinado em obediência. Isso segundo Timóteo 3, no 2, versículo 3 a 4. Ele é um atleta experiente. 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27. É um lavrador, trabalhador. 2 Timóteo 2, versículo 6. Ou um mordomo fiel. 1 Coríntios 4, versículo 2. Todos esses falam da obediência. Ele é treinado em sua obediência ao Senhor. Obediência aos mandamentos de Deus. Ele também obedece o Espírito de Deus, ele sabe negar a sua carne, dizer não às tentações e obedecer quando é difícil. Então isso é essencial. Você que está se considerando, será que estou sendo chamado? Veja se você tem uma vida de obediência ao Senhor. Claro, todos nós somos pecadores, temos nossas falhas, mas o que fazemos com essas falhas? Como lidamos com estes pecados? Ou lidamos em obediência ou desobediência. Terceiro, humildade. Tem que ser humilde. Segundo o exemplo de Cristo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O pastor tem que refletir Cristo em sua humildade, em sua mansidão. Especialmente os homens têm dificuldade com mansidão. Muitas vezes nós escutamos homens dizendo, não, eu sou o cara objetivo, eu sou o cara direto, digo as coisas diretamente. Muitas vezes isso é nada mais que uma desculpa por ser grosseiro, por ser curto, quando você poderia dizer a mesma coisa de uma forma mansa. Cristo disse, bem-aventurados são os mansos. E mansidão é um reflexo da humildade. Não é um servilismo que teme o homem, tem medo de falar o que não agrada o homem. Não. Mas é uma mansidão que respeita o julgamento de Deus. É Deus que nos julgará. Quarto, conhecimento da fé. Não pode ser ministro
sem ter um conhecimento da palavra, sem amar a palavra. Tem que ter o hábito de ler a palavra, de gostar de ler e estudar a palavra regularmente. É isto que você vai fazer durante toda a sua vida de ministro. Então, se você não tem esse hábito de ler a palavra, de gostar de ler a palavra, você deve questionar se realmente você está sendo chamado para o ministério. Quinto, sabedoria. E sabedoria, no caso, especialmente espiritual. Sabedoria é o fruto da aplicação da palavra às questões práticas da vida. E isto vem com experiência em obediência. Você, durante anos, tem aplicado a palavra de Deus para a sua vida, para as coisas práticas. Isto produz sabedoria. Você lidando com situações na vida das ovelhas, você já tem experiência em como obedecer a Deus nas complexidades desta vida. Sexto, a santidade de vida. É semelhante à questão da obediência. É poder no serviço a Deus que flui de um andar próximo com Deus. Você tem uma vida de oração, uma vida íntima de dedicação ao Senhor. E sua vida flui desta santidade. É muito diferente, como Cristo diz, do mercenário, que não ama as ovelhas, não ama o pastor das ovelhas, o dono das ovelhas, mas simplesmente o dinheiro, a renda. O pastor santo tem um amor santo para a congregação de Deus. E finalmente, falando desse amor ao próximo. O ministro da palavra tem que ser um homem que ama seu próximo, que ama as ovelhas confiadas a ele dentro da igreja e ama também o seu próximo fora da igreja. Tem compaixão pelo perdido, tem amor para a pessoa ordinária. Paulo, veja como Paulo fala de seu amor para a igreja. Ele era como uma mãe, ele diz em Gálatas 4, versículo 19, como um pai. 1 Coríntios 4, verso 14, era como um irmão ao seu próximo. Gálatas 4, versículo 12. Era tudo isso para as pessoas que ele serviu. Ele levou o fardo por eles, ele sofreu por eles e por amor a eles. E ligado a isso, finalmente, o pastor deve ser um homem também que tem compaixão pelos perdidos. Não pode ser aquele homem que condena, até pelo menos você é um homem que sabe chorar, que sabe doer por essas ovelhas. Tem que ser um homem que demonstra hospitalidade. Isso é uma exigência bíblica para o bispo, que nós vimos no último vídeo. O bispo inclui tanto o presbítero quanto o pastor, o ministro da palavra. Tem que ser um homem hospitaleiro, homem que cultiva amizades, que ama as pessoas. Então, todos esses são dons espirituais. Podemos ver estes dons elaborados também em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. Tem também para o ministério da palavra alguns dons naturais, dons de personalidade. Na verdade, esses dons são inseparáveis dos dons espirituais. Então, tem o dom de ensino, diz 1 Timóteo 3, que ele tem que ser capaz de ensinar, já falando do bispo, ou seja, de tanto pastor quanto o presbítero. Tem que ter um dom de ensino, especialmente no caso do ministro da palavra. Não é só entendimento da palavra, conhecimento da teologia, mas uma capacidade de comunicar a teologia, de comunicar a palavra de uma forma compreensível até a pessoa simples. O Novo Testamento diz que o ministro da palavra é como um escriba do reino, que sabe aproveita tesouros antigos e novos. Então ele vê as riquezas da palavra e ele sabe aproveitar essas riquezas e transmitir essas riquezas às ovelhas. Ele sabe também no seu ensino aplicar a palavra para a vida delas. Também ele é um homem de bom juízo. Ele não se envolve em contendas inúteis. Então ele tem um certo discernimento de o que é uma controvérsia importante e o que é uma controvérsia inútil. Tem também o dom de governo. Isso ele participa com os presbíteros, o dom de governo. Tem que ser capaz de governar, de liderar outros homens.
Então, se você é uma pessoa que é um ótimo teólogo, mas você não tem nenhum dom de liderança, você não chama as pessoas atrás de você, ninguém olha para você como exemplo na sua vida, tem também o dom de governo. Isso ele participa com os presbíteros, o dom de governo. Tem que ser capaz de governar, de liderar outros homens. Então, se você é uma pessoa que é um ótimo teólogo, mas você não tem nenhum dom de liderança, você não chama as pessoas atrás de você, ninguém olha para você como exemplo na sua vida, você não está qualificado para ser o ministro da palavra, ou você tem que desenvolver esta habilidade. O pastor tem que ser um homem que os outros olham para ele e dizem: nós seguimos o exemplo deste homem. É necessário, então, uma certa maturidade, uma sobriedade espiritual. Sobriedade e maturidade sempre andam em mãos juntas. Sobriedade pastoral significa também ser realista. Você não tem a cabeça nas nuvens, mas você é realista sobre o que podemos atingir nessa vida e o nível de perfeição que não vamos atingir. É realista que todas as ovelhas, por tão maravilhosas que sejam, também têm suas falhas. O ministro não sóbrio não reconhece a realidade com que ele está lidando. Também não reconhece os perigos que ele tem ao seu redor. Ele talvez ama a teologia, está perdido na teologia e não reconhece perigos reais que estão ameaçando a vida das ovelhas da igreja. Então, sobriedade é muito importante. A sobriedade bíblica não segue ilusões, é realista, mas também não é pessimista. É um realismo alegre. Dentro desse dom de governo, também podemos falar de um entendimento das pessoas e suas motivações. O pastor tem que discernir falsas intenções, pretensões, tem que entender quando é a hora de repreender, quando é a hora de consolar, etc. Claro, essas coisas vêm com experiência. Você não deveria se julgar de forma dura demais antes nem de seminário, porque essas coisas também vêm com experiência. Mas você deveria ter alguma medida destes dons. Podemos falar de algumas medidas bem práticas de ver se estes dons estão presentes. Por exemplo, em sua família. Se você é um homem casado, um homem com filhos, a Bíblia diz sobre o bispo: se ele não sabe governar sua própria casa, como é que cuidará da igreja de Deus? Então, você tendo dons de governo, sabedoria, capacidade de ensinar, tudo isso vai ser evidente dentro de sua própria família. E as igrejas que estão olhando ao pastor, querendo chamar um pastor, devem prestar muita atenção à vida pessoal do ministro. Dentro dessa família, podemos falar especialmente do casamento. Se alguém não ama a sua própria noiva, como é que amará a noiva de Cristo? O casamento revela o caráter do homem, que tipo de homem ele é. Também uma medida prática é o tempo na igreja. A Bíblia diz que não seja neófito. E nem somente neófito no caso de um novo convertido à fé, mas também quanto tempo ele tem de membro da sua igreja local. Pode ser que ele tenha muitos anos na igreja, flutuando talvez por várias igrejas por aí. Mas quantos anos ele tem dentro da sua igreja? Para você realmente conhecer este homem. Nas igrejas reformadas, nós temos uma exigência de um mínimo de 1 ano de membresia dentro de uma igreja local, antes que alguém possa ser até considerado para o seminário. Isso é realmente o mínimo, e é uma raridade que alguém seja apenas 1 ano. Dentro do seu tempo na igreja local, ele está ministrando aos outros santos, ele demonstra humildade, ele está contribuindo para o bem da igreja, ou ele se isola. Ele é um teólogo, gosta muito de teologia, mas não se envolve na vida prática da igreja. São questões importantes. Uma outra medida prática é suas finanças. Como é que você gasta seu dinheiro? Quais são suas prioridades? Você é trabalhador, é responsável com o seu dinheiro? Tudo isso demonstra sabedoria espiritual
e também sabedoria prática. Você poderia se aprofundar mais nessas coisas em 1 Timóteo 3 e Tito 1, onde tem as qualificações bíblicas para o bispo. Enfim, eu quero dizer ao jovem, não se engane. Romanos 12, versículo 3, diz: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, é uma coisa difícil você se julgar. E, de fato, é impossível você fazer isso sozinho. Você precisa de muitos conselheiros, precisa de presbíteros e pastores que podem falar para você sobre seus dons, que possam reconhecer os seus dons. Mas o homem que entra no ministério sem se julgar bem, vamos supor que ele passa todas as peneiras, todos os filtros, o seminário, o exame e tudo, mas se ele não se julgou bem, não tem o caráter adequado, ele faz mal para si mesmo, ele prejudica a si mesmo e prejudica a igreja. Devemos poupar as ovelhas disso. Dito isso, ao mesmo tempo, eu quero encorajar os jovens, não desanimem, julgando-se bem, ouvindo também o conselho dos outros. Nós sabemos, ninguém é suficiente para essas coisas. Ninguém. Então, se o problema é que você não se sente suficiente, isto até já é bom. Quando Cristo chama, Ele também capacita dentro do que é necessário para cumprir o ministério.